peço, por favor, que vocês abram as Bíblias em 2 Pedro 3, versículo 3. O tema da pregação de hoje, que vai ser breve, deixando bem claro, é a urgência do Evangelho. A gente vai estar lendo do versículo 3 ao versículo 14, que diz assim: Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com suas zombarias, andando segundo as próprias paixões. E dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e, através da água, pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem se esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que o Deus os encontre sem mácula, sem culpa e sem paz. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela porção da Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor fala conosco, Pai. Porque o Senhor se revela a nós, Deus. E nós clamamos que o Seu Espírito Santo possa tratar, Senhor, com cada um individualmente, Pai. Cada pai de família, Senhor, nesse lugar. Cada filho, cada esposa, Senhor. Cada avô, cada avó. Em nome de Jesus, Senhor, eu te clamo que o Seu Espírito tenha liberdade nesse lugar. Que o Senhor me capacite, Senhor. Que o Senhor esteja sobre mim. Que não seja a minha boca, Senhor, mas a Tua boca falando nesse lugar, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, amados, como eu havia falado, o tema da pregação é a urgência do Evangelho. Deus me deu uma palavra sobre o senso de urgência quanto à volta dele. E eu separei 3 pontos. Aprendi com o pastor Péricles. Separei 3 pontos para a gente tratar. Pontos rápidos, mas muito importantes. Nós lemos que Pedro expõe, para os irmãos que nos últimos dias apareceriam... Vou ficar desse lado aqui, que eu sinto que eu sou quase do tamanho do púlpito. Não sei se vocês têm essa impressão também, mas eu tenho. O suporte eu acho que é mais proporcional. Pedro, o apóstolo Pedro, ele expõe, para os irmãos na sua carta que nos últimos dias viriam escarnecedores. Viriam aqueles que falariam: para de se preocupar com o dia da volta de Jesus. Você não precisa mais se preocupar com isso. Porque ele não falou que vinha, mas ele não veio até agora, ele não vem mais. Não se preocupe com isso. Pedro diz que isso aconteceria, e nós podemos ver que isso está acontecendo. Muitos dizem que Jesus não volta mais, que a gente acredita numa fábula, que isso é loucura da nossa cabeça, que Jesus até veio à Terra, mas ele era um bom homem, não era filho de Deus. E ele nos alerta já há muito tempo que isso aconteceria. E a gente pode dizer: não, eu acredito que Jesus voltará. Porém, deixa eu viver minha vida do jeito que está, e aí amanhã eu faço o que eu tenho que fazer hoje. Amanhã eu me consagro. Amanhã eu me santifico. Amanhã eu me dedico ao Senhor. Amanhã eu chamo a minha casa para estar aos pés do Senhor. Eu posso fazer isso?
Ou eu posso falar, eu acredito que o Senhor está voltando, o Rei está voltando. E vou me consagrar a Deus hoje. E o primeiro ponto que eu separei quanto a isso, por isso que é o senso de urgência do Evangelho, deixa eu tirar a minha... Por isso que eu falei o senso de urgência do Evangelho, é que muitas vezes nós não nos atentamos que ele realmente está voltando. E não entendemos que isso é um assunto urgente, um assunto prioritário. Como se a caixa de e-mail estivesse chegando com diversas coisas, mas tem aquele assunto que tem uma estrelinha. Agora eu entendo o pastor Ulisses. Quando a câmera chega. Não gosto. E eu sou da mídia. O primeiro ponto significa que o sacrifício de Jesus, ele não foi simplesmente para que nós vivamos aqui na terra de maneira boa e na companhia dele. Pedro, ele alerta que nós devemos nos consagrar. Miguel, abre para mim, por favor, no versículo 14. Pedro alerta que nós devemos nos consagrar, esperando essas coisas, nos esforçando para que, quando esse dia chegar, Deus nos encontre sem mácula, sem culpa e sem paz, ou seja, sem mancha alguma. Mas existe uma cultura de que, não, tudo bem, Jesus me salvou, então eu vou viver com Ele aqui na terra. Eu vou viver com Jesus para que o Senhor me dê um emprego, para que o Senhor guarde minha família de um acidente. Todo dia eu saio de casa e faço a minha oração para que o Senhor me guarde, para que o Senhor guarde meus filhos. E isso tudo é lícito, e o Senhor, Ele aprova isso. O problema é quando para por aí. O Senhor, Ele não nos chamou simplesmente para uma vida nessa terra. O Senhor nos chamou para uma salvação que é eterna. Obrigada, pastor. Uma salvação que é eterna. Ele não quer simplesmente que a gente ande com Ele nessa vida, porque Ele separou para a gente uma vida eterna, que não se compara à vida que a gente vive aqui. E isso também é bíblico. Miguel, abre para mim em 1 Coríntios 15, 19, por favor. Paulo alerta aos coríntios que se a nossa vida, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida que a gente vê, nós somos as pessoas mais infelizes de todo mundo. Porque Jesus, Ele avisa para a gente que a gente vai passar por perseguição, que a gente vai passar por aflição. E Ele fala, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas Ele não venceu o mundo simplesmente para que a gente viva isso aqui. Isso aqui é muito pouco. O Senhor nos chama para uma salvação que é eterna. Chama a nossa casa para uma salvação que é eterna. Os nossos filhos, os nossos pais, os nossos avós, para algo que é eterno e não se compara ao que a gente vive aqui. Ele nos chama para que a gente não simplesmente viva uma vida redimida aqui. Ou seja, domingo eu vou para a igreja. Estou lá na igreja. Chego mais cedo, faço o meu serviço, tomo a minha ceia, que dia de ceia... Quer dizer, hoje em dia nem é mais tão popular assim. Mas dia de ceia não pode faltar. Eu vou para a Santa Ceia, chego em casa, almoço com a minha família, vejo meu futebol, que é ótimo também, a não ser que você seja vascaíno como eu e sofredor. Então, assim, 6 da tarde, talvez eu vá para a igreja, talvez eu não vá, depende do tempo, depende se eu estou afim, depende de qualquer coisa. E na segunda-feira, vamos fazer uma oração. Senhor, me leva em paz para o meu trabalho, guarda a minha casa, em nome de Jesus. Amém. E vive o resto do dia como se Jesus não existisse. Meus irmãos, isso é uma cultura maligna que tem se instaurado na nossa sociedade. Como se nós fôssemos loucos, como se a gente não soubesse da verdade do Evangelho, que o Senhor vai voltar e que a gente precisa esperar por Ele com ansiedade. Nós precisamos ansiar pelo Senhor, sabendo que a gente não sabe nem o dia e nem a hora, que pode ser hoje, que pode ser amanhã, você não sabe nem eu. E esse é o ponto 2. Falei que nós seríamos breves. O ponto 2 é que a promessa de Jesus não tarda. Pedro diz
que o Senhor tem sido paciente conosco. Abre para mim, por favor, Miguel. O problema é que eu perdi o versículo. Abre para mim, 2 Pedro, de novo, por favor. A promessa de Jesus não tarda. A gente não pode dizer, mas Jesus passou por aqui há 2000 anos e falou que ia voltar. E não vai mais, não voltou, não apareceu até agora, não volta mais. Enquanto isso, o que eu vou fazer? Eu vou viver minha vida, né? Quem sabe ele não volta algum dia e aí, como eu fui para a igreja uma vez na semana, ele não tem misericórdia de mim. Ele tem sido paciente. Seu chamado para a gente tem sido de paciência e de amor. Ele tem nos dado tempo, ele tem nos dado oportunidades, ele nos dá oportunidade todos os dias para que a gente possa se arrepender. Não se arrepender simplesmente para que a gente viva uma vida boa aqui, mas se arrepender para que a gente conheça a Cristo, para que a gente viva de forma redimida de verdade. Ele tem sido paciente, mas um dia o Senhor não mais terá um chamado de paciência. Ele terá um último decreto sobre as nossas vidas. E pode ser 2. Pode ser: vinde, bendito. Olha o que eu preparei para você. E pode ser: aparta-te de mim, eu não te conheço. Desculpa, eu sei que é uma palavra forte. E hoje é Dia dos Pais. Mas também, sendo o Dia dos Pais, é um dia de muita responsabilidade. Porque o pai, ele é chamado para ser sacerdote do seu lar. Ele é chamado... O que o sacerdote fazia antigamente, vocês lembram? Ele ministrava diante do altar em intercessão pelo povo. Em intercessão por todo o povo. E o que significa dizer que o pai é o sacerdote do seu lar? Que o homem é o sacerdote do seu lar? Significa dizer que o homem tem essa incumbência, o homem tem essa tarefa dada por Deus. Não fui eu que te dei essa tarefa. Se está difícil para você, a minha tarefa de esposa também é difícil, fica tranquilo. Todos temos tarefas complicadas. A tarefa de ser uma esposa submissa ao seu marido também é difícil. No mundo que a gente vive hoje, que diz que você tem que se empoderar e falar e ser, e que não sei o quê. Também é difícil essa tarefa. Mas a tarefa do homem, o pai, ele é chamado a consagrar o seu lar diante do Senhor. Então, eu sei que é uma palavra difícil, que hoje é Dia dos Pais, que nós estamos em comemoração, nós estamos felizes por estarmos aqui em comunhão. Mas a verdade é que o pai, ele é chamado para isso, e o mundo tem tentado mexer com esses papéis dentro da família. Nós estamos na igreja Casa e Vida, então nós prezamos pela família. O mundo tem tentado mexer nesses papéis, de maneira que, não, a minha esposa vai na igreja no domingo e ela vai interceder pela nossa família. Não, a minha esposa vai fazer. Não, minha filha está lá na salinha, ela vai orar pela gente. Não, o meu filho está orando por mim. O relacionamento com o Senhor é pessoal. Do mesmo modo, ao contrário. Não, meu esposo está lá, então eu estou guardada. Não é bem assim. O nosso relacionamento com o Senhor é pessoal e é único. E a gente vive numa guerra espiritual, meus irmãos. Nós, como igreja, vivemos numa guerra espiritual que nos envolve de uma forma que é o seguinte: uma guerra pela nossa atenção. Então, nós saímos aqui, tu vai sair aqui, tu vai na Avenida das Américas, você vai ver uns 30 outdoors. Anuncia aqui. Esse é o anúncio que ninguém pode clicar para passar. Zona Sul, não sei o quê. Não sei o quê, não sei o quê. Compre seu carro aqui, venda seu carro ali. O mesmo que é compra, é venda. Faça não sei mil coisas. Olha esse perfume, aí aparece um cara sem camisa. Olha esse outro perfume, aí aparece uma mulher de lingerie. Nós somos bombardeados. E a guerra espiritual é pela nossa atenção. A gente tem que sair de casa
e fazer milhares de tarefas. Existem milhares de coisas que a gente precisa fazer. Mas o que é mais urgente na nossa vida? O que tem sido mais urgente? Ao que a gente tem dado mais atenção? Porque Pedro alerta. Abre esse versículo especificamente para mim, Miguel. Pedro alerta que, amados, vocês não sabem. Vocês não sabem esse dia, não sabem essa hora. O dia do Senhor virá como um ladrão. Muitos viriam falando de fábulas, que Jesus não vai voltar, mas ele é paciente. Ele tem sido paciente. Pedro nos alerta isso. Mas até quando essa paciência vai durar? Porque o mesmo texto diz: esse céu e essa terra foi reservada para o fogo, foram reservados para o fogo. E aonde nós vamos estar neste dia? O que pode ser mais importante do que isso? Vamos falar de uma questão matemática. Beleza? Não sou boa em matemática, porque eu sou das humanas. Mas uma questão matemática, vamos pensar... Uma questão de lógica, na verdade. Você vive quanto tempo aqui na Terra? A bisavó do Pedro tem 102 anos, né, amor? Muito linda. Tem 102 anos, com aquelas bolas azul de o olho dela, tudo azul, assim, coisa mais linda. Nós tivemos uma vizinha, né, pai? Ela faleceu quantos anos semana retrasada? 100? Achei que era mais. Digamos que a gente viva 105 anos. Tá? Pô, bizarro. Você já se imaginou com 105 anos? Coitada da tua mulher. O que são 105 anos comparados a uma eternidade? Nada. Nada. Pedro diz, um dia como 1000 anos para o Senhor. O pastor vive falando para a gente vai chegar assim, Paulo, vamos conversar ali uns 30 anos, ali 30 mil anos debaixo da árvore. O que são 105 anos diante de uma eternidade com o Senhor? E mesmo assim a gente continua negociando a eternidade, como se ela não fosse chegar, como se não fosse um assunto urgente, a prioridade das nossas vidas. Como se o nosso cansaço, como se as dificuldades desse mundo, a doença, a dificuldade de trabalhar, o enfado, como se tudo isso fosse suficiente para nos afastar da presença do nosso Deus. Nada é mais importante do que nós nos consagrarmos ao nosso Senhor hoje, para que amanhã, quando Ele nos chamar, nós possamos estar perto dEle. Pela eternidade, nada é mais importante do que isso. As tarefas da nossa vida podem nos distrair. E, gente, vocês não estão falando com uma pessoa que fica em casa o dia inteiro fazendo nada. Não é isso. Vamos olhar para o pastor Tiago, que faz 300 mil coisas ao mesmo tempo. O homem, daqui a pouco, vai criar uma duplicata dele. Se fosse possível... Glória a Deus, né? Tadinha da Carla, imagina, uma duplicata. Ninguém merece. Brincadeira. Mas, abre para mim, 2 Timóteo 2,4. É a própria Bíblia que nos alerta. Nenhum soldado... Paulo está falando para o Timóteo, que era seu discípulo, basicamente. Paulo ensinou Timóteo a ser um pastor, um ministro do Evangelho. E ele diz assim, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Então, por que a gente se envolve em tantos negócios dessa vida? Por que a gente continuamente se distrai com as coisas dessa vida? Se há algo muito melhor, infinitamente maior, reservado para a gente. O ponto 3... E é uma coisa que
voltando para o ponto 2, é uma coisa que o Senhor falou muito comigo também na pregação que o pastor Lucas fez sobre as virgens prudentes. E mostra que o Senhor ele tem esse assunto a tratar com a igreja. Porque eu não falei nada com ele, ele não falou nada comigo. O Senhor tem esse senso de urgência a tratar com a nossa igreja. O ponto 3 é: muitas vezes nós sabemos da verdade do Evangelho. Já ouvimos 1000 pregações, já viemos em 300 mil cultos, mas a gente continua estagnado. A gente age como se fosse suficiente a vida religiosa. E ela não é suficiente. Ela não é suficiente porque vir à igreja não significa que você tenha um relacionamento com Jesus. Você ser chamado de Bíblia, que antigamente falam que isso acontecia, mas eu não era nascida. Ser chamado de Bíblia não é suficiente para que você tenha um relacionamento com Jesus. Você colocar na bio do Instagram que você é crente, cristão, botar a cruz, não é suficiente para que isso realmente seja um relacionamento com Jesus. Você saber a Bíblia de cabo a rabo não é suficiente para dizer que você tem um relacionamento com Jesus. Você acordar e dormir ouvindo a rádio gospel, que eu acho que ninguém faz isso, não é suficiente, porque o Senhor conhece os nossos corações. E é Ele quem vai julgar. Não é o seu irmãozinho do lado, não é o meu esposo que vai me julgar. Não é. Então, eu vou para a igreja porque senão o pastor Péricles vai ficar me ligando. Eu vou para a igreja porque senão, eu não vou faltar, né? O ministério de louvor, né? Estou escalado. Eu vou para a igreja porque eu estou escalado na mídia, senão a Vitória vai brigar comigo. Mentira, tá, galera? Nossa líder é o máximo. Eu vou para a igreja por causa disso, eu vou para a igreja por causa daquilo. Cumprir um protocolo como se isso fosse suficiente. Não é. Isso é uma mentira do inferno. Não é suficiente. Nós precisamos cultivar um relacionamento com o Senhor que é pessoal. Nós vivemos em um mundo em que a gente terceiriza tudo. Delegar é ótimo, galera. Eu amo delegar coisas. O Pedro não gosta muito, mas eu amo. Eu chego em casa e falo: Pedro, lava a louça, por favor. Ele não gosta, por que será? Eu adoro delegar. Tem gente que tem dificuldade, mas eu adoro. Mas tem uma coisa que a gente nunca pode delegar na nossa vida. É o nosso relacionamento com o Senhor. O pastor Péricles ora por mim. O meu pai vai orar por mim. O pastor Rodrigo sabe da minha situação, eu vou conversar com ele em vez de conversar com Jesus. Não que você não possa fazer um gabinete, não que você não possa pedir oração, mas faça a sua parte, porque o seu relacionamento com o Senhor é pessoal e único. Nós não podemos aderir a essa cultura de terceirização da fé na nossa igreja. Nós não podemos agir e delegar essa responsabilidade que é nossa. Eu não posso fazer isso por você, meu irmão, porque eu não morri por você. E nem poderia, porque eu sou tão pecadora quanto você. Eu não posso. Quem fez isso por nós foi o Senhor Jesus Cristo. E por que nós não queremos ter um relacionamento com Ele? Com o único que nos salvou, com o único que podia. Ele podia não ter feito, mas Ele fez. Por mim e por você, mesmo sabendo que a gente ia deixar Ele de lado. Porque é isso que a gente faz. É isso que a gente faz quando a gente sabe que vai tirar um tempo com Ele e a gente fala, depois eu faço. É isso que a gente faz quando a gente olha, minha devocional está atrasada há 1 dia, 2 dias, sei lá quantos dias. Nem fiz devocional nunca na minha vida, coisa do tipo. É isso que a gente faz quando a gente tem um compromisso na casa do Senhor e a gente fala, tem qualquer outra coisa mais importante para fazer. Se der, eu vou. Se der, eu chego na hora. Se não der, eu não chego. Mas no trabalho chega na hora. Se der, acontece. Se não der, não acontece. É para Jesus. Jesus entende.
O que pode ser mais importante do que a gente dedicar a nossa vida ao Senhor? O que a gente quer fazer no céu? Se aqui na terra a gente não quer viver um relacionamento com Ele, tu vai querer viver um relacionamento de milhares de eternidades com o Senhor Jesus? A questão é que o Senhor tem sido paciente. Ele tem sido paciente conosco. Ele tem sido paciente comigo. Mas haverá um dia que não haverá mais tempo. Não teremos mais tempo. Então, hoje, o Senhor nos chama para essa consagração. Hoje, o Senhor nos chama para restabelecer um relacionamento pessoal e único. Porque o Senhor tem nos chamado todos os dias. Mas hoje, Ele chama a gente para um convite especial. Filho, filha, volta. Porque eu quero esse relacionamento com você. Um relacionamento que a Silvana não pode fazer por mim, a pastora não pode orar por mim nesse sentido, porque tem que ser eu. Eu tenho que estar aqui diante desse altar, porque se eu não tiver, eu me perco. Eu preciso do Senhor. Eu preciso me consagrar. Então, nós temos algumas aplicações, que são 3 também, para a gente finalizar. A primeira é que a gente deve se arrepender dos nossos pecados e confiar naquele que se sacrificou por nós. Muitos se perguntam, eu não fiz nada, quem fez foi Adão. Não é bem assim. O pecado habita em nós. Isso é uma realidade. Você pode se jogar no chão, discutir, fazer birra. Essa é a realidade. E a gente precisa se arrepender dos nossos pecados. E se consagrar ao Senhor. E colocar a nossa confiança num único que se sacrificou pela gente. O segundo ponto, a segunda aplicação, é que nós devemos lembrar todos os dias que o tempo está acabando. Alguns costumam dizer, inclusive meu pai, que depois dos 50 o relógio começa a contar para trás. Não gosto muito quando ele fala isso não, sabe? Mas a verdade é que desde que a gente nasceu, o relógio está contando para trás. Porque nós não sabemos que dia que o Senhor volta. Nosso tempo está diminuindo, 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 diminuindo. Quem falou que a gente vai viver até os 50? Quem já passou, tudo bem. Mas quem falou? Eu tenho 26, e aí? Vou viver até os 50? Não sei meu dia de amanhã, não sei meu dia de hoje. Nós precisamos nos lembrar constantemente, todos os dias, que o tempo está acabando. O Senhor está voltando. E Ele vai resgatar a sua igreja. E eu quero estar com Ele. Eu quero estar do lado dEle. Eu quero que Ele tenha misericórdia de mim naquele dia, mas para isso, eu também vou me consagrar hoje. Eu quero ser como as 5 virgens prudentes, que levaram o óleo suficiente para guardar a espera do noivo. E não ser como a virgem tola, que teve que sair para buscar óleo, e quando voltou, a porta fechou. Eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para vocês também. E o terceiro ponto, que foi isso que ficou martelando na minha cabeça naquele dia do ônibus. Nós devemos ter urgência em viver e em pregar o Evangelho. Eu não posso ser egoísta, meus irmãos. Eu conheci o Senhor da vida. Como que eu não falo isso para o meu próximo? Eu conheci o Deus que faz maravilhas agora e na eternidade. Como que eu não prego isso para o meu próximo? Como que eu venho aqui todo domingo na igreja e não falo isso? Não falo das palavras que eu aprendi? Não falo das maravilhas que eu vejo o Senhor fazendo? Das curas, dos milagres? Nós temos um milagrinho aqui. O Bento. Quanto tempo que a gente não ficou orando pelo Bento?
Cadê nosso milagrinho? Tá lá dentro? Tá uma gracinha. Nós temos tantos milagres nesse lugar. Serena. Quanto tempo a gente não orou pela Serena? O Lorenzo. A Tiane. São tantos milagres nesse lugar. Como eu posso não falar desses milagres? Como eu posso guardar para mim? Sabendo que o Senhor vai voltar. A Letícia. Quanto tempo a gente não ficou orando pela Letícia? Para que a Letícia estivesse aqui com a gente hoje? Que senso de urgência é esse que eu posso ver esses milagres e sair por aí como se nada tivesse acontecendo? Eu chego lá na Emerge, a primeira coisa que eu falo com o cara do elevador é: e o Vascão, hein? Até que teve um dia que, meu sogro faleceu. Eu vou tomar uma cervejinha que eu não estou bem, não. Opa. E habla. Fala do Evangelho. Toma o Evangelho. Porque nem que seja uma semente. O Senhor dá o crescimento, é o Senhor que dá. Não sou eu. Não é você. Eu não sei falar. Fala, você fala de tantas outras coisas. Eu não sei cantar, canta do jeito que você sabe. Porque o que importa, meus irmãos, é que o Senhor está voltando. Eu quero estar lá, mas eu quero, Senhor, que a minha família esteja comigo. Eu quero que os meus amigos estejam comigo na Tua glória. Eu quero, Senhor. E se eu quero, eu preciso ter esse senso de urgência. Que Ele está voltando. Eu não sei o dia nem a hora, então eu vou pregar. Eu vou obedecer. Eu vou viver conforme o Senhor quer que eu viva. E eu vou pregar. Eu vou falar da palavra dele, da palavra de salvação. Ah, é assim mesmo. Não é assim mesmo. Ah, está muito difícil. Não, mas não é assim mesmo. O Senhor tem uma palavra de cura. O Senhor tem uma palavra de libertação. O Senhor tem uma palavra de proteção para a nossa casa. O Senhor tem a palavra. Mas a palavra está na nossa boca? Nós estamos nos munindo como aqueles obreiros, aqueles homens que manejam bem a palavra da verdade. A palavra precisa estar na nossa boca, meus irmãos. Por isso, as nossas 3 aplicações. Devemos nos arrepender. Devemos nos lembrar todos os dias que o tempo está acabando. E devemos ter urgência em viver e pregar o Evangelho.